Sem um propósito definido, até a fé se perde. Ela não desaparece, ela se dispersa, se fragmenta em desejos contraditórios, se dissolve em expectativas confusas, se transforma em esperança sem direção. E esperança sem direção não constrói nada, apenas cansa. Permaneça alguns segundos em silêncio. Se este conteúdo fizer sentido para você, deixe um gesto simples de presença. Curta o vídeo, registre nos comentários a percepção que surgir e mantenha-se inscrito no canal, não como obrigação, mas como continuidade consciente. Agora, respire mais fundo, porque o que será dito exige atenção interna. Não é entretenimento, é observação. A maioria das pessoas acredita ter fé, mas o que elas chamam de fé é, na verdade, ansiedade tentando se tranquilizar. É medo pedindo garantias, é desejo pedindo sorte. Isso não é fé, é dependência emocional disfarçada de espiritualidade. A fé verdadeira não é barulho, não é euforia, não é repetição de palavras bonitas. Ela é direção, somente isso. Direção. Sem direção, qualquer força interna se torna turbulência. E a mente humana, quando não recebe um destino claro, não permanece neutra. Ela se perde, porque a mente não tolera o vazio. Se você não define um propósito, o ambiente define por você. Se você não escolhe um alvo, as circunstâncias escolhem. Se você não decide quem será, os condicionamentos decidem. E tudo isso acontece em silêncio, sem aviso, sem drama. Apenas acontece. Desde cedo, a mente aprende por repetição. Não por lógica, não por verdade, mas por repetição. O que você ouviu muitas vezes se tornou crença. O que você viu muitas vezes se tornou normal. O que você sentiu muitas vezes se tornou identidade. A mente subconsciente não analisa, ela aceita, ela registra, ela automatiza. Ela é fértil demais para questionar. Tudo o que cai ali cresce. Por isso, crenças não nascem de reflexão profunda. Elas nascem de exposição contínua, uma frase repetida, um medo repetido, uma limitação repetida. E lentamente, sem que você perceba, essas repetições constroem trilhos internos, trilhos invisíveis. Depois de algum tempo, você começa a andar apenas por eles. Chama isso de personalidade, chama isso de destino, chama isso de eu sou assim. Mas não é essência, é condicionamento. A maioria vive reagindo a programas mentais que nunca escolheu. Reage ao medo, reage à escassez, reage à aprovação dos outros e chama isso de vida. Observe com calma. Quantas decisões reais você tomou hoje? Decisões conscientes, deliberadas, não impulsos, não reações. Decisões. A resposta costuma ser desconfortável, porque quase tudo é automático. Acordar automático, pensar automático, preocupar-se automático, duvidar automático, desistir automático. Quando a mente opera no automático, ela opera no passado. E o passado nunca cria algo novo, apenas repete. É por isso que tantas pessoas vivem anos diferentes, com os mesmos resultados. Mudam os cenários, mudam os rostos, mudam as datas, mas a experiência interna é a mesma. Confusão, cansaço, esperança curta, frustração longa. Isso não é azar, não é destino, não é punição, é ausência de propósito definido. Sem um propósito claro, a mente não tem comando central. Sem comando central, cada emoção assume o controle por alguns minutos. Medo decide, ansiedade decide, comparação decide, opinião alheia decide. E quando emoções decidem, a fé se fragmenta, porque a fé exige estabilidade. Ela exige um eixo. Napoleon Hill descreveu isso com uma simplicidade quase cirúrgica. A mente precisa de um propósito definido, como um navio precisa de um leme. Sem leme, até o motor mais potente se torna inútil.
Força sem direção é desperdício. Fé sem propósito é ilusão. A maioria não fracassa por falta de capacidade, fracassa por dispersão. Energia espalhada, desejos conflitantes, pensamentos contraditórios. Quer prosperar, mas teme responsabilidade. Quer liberdade, mas busca aprovação. Quer mudança, mas protege velhos hábitos. Essa incoerência interna consome mais energia do que qualquer trabalho físico. E então surge a confusão. A pessoa reza, mas duvida. Afirma, mas teme. Planeja, mas recua. Não porque seja fraca, mas porque está dividida. E uma mente dividida nunca produz fé verdadeira, produz ruído. A fé autêntica nasce quando a mente para de negociar consigo mesma. Quando existe uma decisão clara, definida, inegociável. Enquanto isso não acontece, tudo é tentativa, nada é direção. E tentativa constante esgota. A mente cansada começa a chamar confusão de destino, mas não é destino, é ausência de comando. E talvez este seja o primeiro momento em que você observa isso com total clareza, sem culpa, sem drama, apenas lucidez. Perceba, se a fé depende do humor, não é fé. Se depende das circunstâncias, não é fé. Se depende da opinião alheia, não é fé. É oscilação emocional. Fé verdadeira é decisão sustentada. Decisão antes da evidência. Decisão antes do resultado. Decisão antes da aprovação. Mas decisão exige propósito. Sem propósito, a mente continua vagando. E uma mente que vagueia acredita em tudo e em nada ao mesmo tempo. É nesse estado que a maioria vive, com esperança intermitente. E esperança intermitente nunca constrói uma vida sólida. Ela apenas mantém a pessoa esperando o momento certo, esperando a oportunidade certa, esperando a sorte certa. Enquanto isso, o tempo age, e o tempo nunca espera ninguém. Então algo precisa mudar, não fora, dentro, porque o mundo externo apenas reflete a organização interna. E se há confusão por dentro, haverá ruído por fora. Se há dispersão por dentro, haverá resultados dispersos por fora. A lei é simples, causa e efeito mental. Sempre foi, sempre será. Nada místico, nada simbólico, apenas mecânico. Pensamento repetido cria crença, crença cria emoção. Emoção cria ação, ação repetida cria destino. E tudo começa no pensamento escolhido. Mas para escolher pensamentos com consistência, é necessário saber para onde se está indo. Sem destino, qualquer pensamento serve. E quando qualquer pensamento serve, o subconsciente assume o controle com os velhos programas. E os velhos programas quase sempre foram instalados em ambientes de medo. Por isso, a maioria vive em modo sobrevivência, não criação, sobrevivência. Sobreviver é reagir, criar é decidir. São estados mentais opostos. E talvez agora você comece a perceber que a confusão nunca foi falta de fé, foi falta de direção. E quando essa compreensão começa a surgir, algo se aquieta. Não porque tudo foi resolvido, mas porque a ilusão começa a cair. A mente para de procurar culpados, para de procurar explicações externas, para de negociar com a sorte e começa silenciosamente a assumir responsabilidade, sem drama, sem peso, apenas lucidez. Porque quando você entende que a confusão não era falta de fé, mas falta de direção, tudo muda de lugar internamente. A fé deixa de ser emoção e passa a ser postura, postura mental. Napoleon Hill chamou isso de propósito definido principal, não como uma ideia inspiradora, mas como uma lei funcional da mente. Sem um propósito central, o pensamento se dispersa. E pensamento disperso nunca acumula força suficiente para materializar nada consistente. É como luz espalhada. Ilumina pouco, aquece pouco,
mas quando concentrada, corta aço. A mente humana funciona da mesma forma. Quando você concentra pensamento, emoção e ação em um único eixo, o subconsciente para de receber sinais contraditórios. E quando o subconsciente recebe um único comando repetido, ele trabalha com precisão, sem questionar, sem hesitar, sem cansar. Ele transforma aquilo em realidade comportamental, não porque acredita, mas porque obedece. O subconsciente não é filósofo, é executor. Ele executa o que é repetido com intensidade emocional. Se você repete dúvida, ele executa dúvida. Se você repete medo, ele executa medo. Se você repete escassez, ele executa escassez. Mas se você repete propósito definido, ele executa direção. E direção cria fé automática. Perceba a inversão. A maioria tenta sentir fé para então agir. Mas a ordem natural é outra. Primeiro a decisão, depois a repetição, depois a convicção. E só então a fé surge. A fé é consequência da coerência mental. Nunca o ponto de partida. Isso liberta. Porque você não precisa sentir algo místico. Você precisa escolher. Escolher com clareza. Escolher com calma. Escolher de forma irreversível. Sem dramatizar. Sem anunciar. Apenas decidir. Decidir quem você é. Decidir o que constrói. Decidir qual direção é inegociável. Quando essa decisão é feita, algo silencioso acontece. A mente para de discutir. E quando a discussão interna termina, a energia antes desperdiçada em conflito se transforma em força. Força estável. Persistência nasce daí, não como esforço, mas como consequência lógica. Porque quando não existe alternativa mental, desistir deixa de ser opção. E quando desistir deixa de ser opção, o subconsciente começa a trabalhar a seu favor. Ele passa a filtrar oportunidades, passa a gerar ideias, passa a criar conexões invisíveis, não por milagre, mas por foco. Aquilo que você mantém na mente de forma contínua começa a dominar sua percepção. E o que domina sua percepção, domina sua realidade. Por isso Hill insistia tanto na repetição diária do propósito, não como ritual, mas como programação. Repetição é instalação. Tudo o que é repetido com emoção se torna automático. Então, a pergunta deixa de ser "eu tenho fé" e passa a ser "o que estou repetindo diariamente dentro da minha mente?" Porque isso é o que está sendo programado. Se você repete insegurança, terá um destino inseguro. Se repete propósito, terá um destino dirigido. É simples, direto, imparcial. A mente não julga, ela executa. E agora, a responsabilidade é inevitável. Não há mais desculpas elegantes. Não há mais destino misterioso. Há apenas causa e efeito mental. Pensamento, repetição, condicionamento, resultado, sempre nessa ordem. Então chega o momento de assumir o comando, sem pressa, sem tensão, mas com firmeza absoluta. A partir daqui, o trabalho é interno, diário, silencioso, consistente. Você escolhe um propósito, define com precisão, escreve, repete, visualiza, sente, age de acordo. Todos os dias, mesmo quando não há evidência, especialmente quando não há evidência, porque é nesse ponto que a identidade é formada. Qualquer pessoa age quando é fácil, mas somente quem decidiu de verdade age quando é invisível. E o subconsciente respeita apenas isso, consistência. Agora, permita que as próximas palavras não sejam apenas ouvidas, mas absorvidas, como comandos internos, como reprogramação consciente. Respire e declare internamente: eu assumo o comando da minha mente. Eu escolho meus pensamentos com intenção. Eu não permito que emoções aleatórias decidam meu destino. Eu defino um propósito claro. Eu concentro minha energia nesse propósito. Eu repito essa direção diariamente até que ela se torne parte de mim.
Eu não dependo de motivação, eu dependo de decisão. Eu não espero sentir fé, eu construo fé através da coerência das minhas ações. Minha mente trabalha para mim, meu subconsciente executa minhas ordens. Minha identidade é resultado das escolhas que repito. Eu sou responsável, totalmente responsável. Eu escolho clareza, eu escolho foco, eu escolho disciplina. Eu caminho mesmo quando não há aplausos. Eu continuo mesmo quando não há provas. Eu persisto mesmo quando o ambiente duvida. Porque meu propósito não depende do ambiente. Ele nasce dentro, e o que nasce dentro não pode ser retirado de fora. Minha fé não é esperança, é direção. Minha fé não é emoção, é decisão sustentada. Minha mente é estável, meu pensamento é organizado, minha energia é concentrada. Eu não me disperso, eu não negocio comigo mesmo, eu não me contradigo, eu avanço, todos os dias, um passo, depois outro, sempre alinhado, sempre consciente, sempre responsável. E lentamente, aquilo que antes era confusão se torna silêncio. E no silêncio surge clareza. E na clareza surge força. E na força surge certeza. Não a certeza barulhenta do entusiasmo, mas a certeza tranquila de quem sabe para onde vai. Essa é a fé verdadeira, simples, estável, inabalável, porque agora existe propósito. E quando existe propósito, a mente para devagar. Quando a mente para devagar, a energia se concentra. Quando a energia se concentra, a realidade responde. Sempre respondeu. Você apenas não estava direcionando. Agora está. E isso muda tudo. Se este conteúdo serviu como ponto de clareza, o espectador pode registrar essa percepção com um comentário, manter o vídeo marcado como útil e permanecer inscrito no canal como prática contínua de consciência. Porque mente forte se constrói por repetição. Em silêncio, todos os dias, até que se torne natureza, até que se torne identidade, até que se torne destino. O destino é uma decisão mental,